Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Estou aqui para trabalhar contigo a disciplina Direito Constitucional. Direito Constitucional para este concurso da Prefeitura Municipal de Curitiba, cargo procurador. Trata-se de uma super revisão online, na qual bateremos o seu edital, chamando a atenção para aqueles pontos mais importantes, nos próximos 4 encontros de aproximadamente 30 minutos cada um. Evidentemente, como eu disse, não entrará tudo nesta super revisão online. A gente está aqui para otimizar o seu estudo, direcionando naqueles pontos que são mais importantes. Temos pela frente um edital que é um tanto quanto longo, mas muito bem construído. O primeiro ponto trabalha aí com vários aspectos teóricos e eu focaria neste daqui inicialmente. Classificação das constituições. Vejam, há várias formas de classificar a Constituição. As constituições podem ser classificadas, em primeiro lugar, quanto à origem em promulgadas e outorgadas. A Constituição promulgada tem uma matriz popular, ela nasce do povo. Já a outorgada é imposta por um ditador, um déspota, um monarca qualquer. A atual, de 88, é promulgada, ela foi fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte de 1988, concluiu-se o trabalho em 1988. Agora, também as constituições classificam-se quanto à forma em escritas e não escritas. A Constituição escrita, ela foi condensada num único documento que surge de uma única vez, fruto de um trabalho de um poder constituinte originário. Então, a escrita não é necessariamente escrita porque está escrita. Ela é escrita porque ela nasceu de uma única vez, condensada num único documento criado pelo poder constituinte originário. De outro lado, ainda quanto à forma, temos constituições não escritas, que são aquelas que vão se formando após um longo período histórico, A gente tem uma lei, depois um costume, depois uma jurisprudência e ao final tudo isso forma a Constituição. A nossa é escrita, porque ela nasceu no dia 5 de outubro de 1988 através de um ato do Poder Constituinte originário que nos entregou esse texto que estamos estudando hoje. Além disso, as constituições classificam-se quanto à extensão em breves e analíticas. Veja, as breves são curtas, as analíticas são longas, A nossa, sem dúvida alguma, é analítica, tem 250 artigos, mas o ADCT é muito grande. As constituições também classificam-se quanto à alterabilidade ou rigidez em constituições rígidas, flexíveis ou rígidas / semiflexíveis. Há que se lembrar que todas elas podem ser alteradas, mas a lógica de alteração é diferenciada. A Constituição rígida, ela é alterada mediante um procedimento mais difícil do que aquele empregado para a criação ou mesmo a alteração de uma lei ordinária. Agora, a flexível altera-se como se altera a lei ordinária, a lei infraconstitucional. A semiflexível, ela é parte flexível e parte rígida, Ela tem aí uma característica das duas. A nossa atual é rígida, porque é bem difícil de ser alterada. Beleza? Agora, também vamos lembrar que quanto ao modo de elaboração, as constituições dividem-se em dogmáticas e históricas. Dogmáticas são aquelas que sintetizam num único impulso os dogmas da sociedade. Então, a gente gosta de presidencialismo, a gente gosta de direito fundamental, a gente gosta de um judiciário, a gente gosta de legislativo, tudo isso vai sendo apreendido pelo Poder Constituinte originário que coloca dentro de um texto e devolve para a gente numa única vez. Então eu até posso falar, inclusive, que toda Constituição dogmática é escrita. Concorda comigo? Agora, quanto ao modo de elaboração também, existem aquelas chamadas constituições históricas, que vão se formando lentamente mediante um processo gradual de inserção num corpo que mais tarde vem a ser reconhecido como Constituição. É aquela que eu falei há pouco, não escrita, aquela que vai juntar uma lei, um costume, uma jurisprudência e o que mais for. Tá legal? Cuidado com esse ponto. Ele é muito, muito importante, a classificação das constituições. Também a gente pode classificar as constituições em materiais e formais. Vejam, as constituições materiais são aquelas que sintetizam a organização do Estado e a limitação do poder. Só isso. Agora, as formais contemplam a organização do Estado,
a limitação do poder e mais um monte de coisa que a rigor não precisava lá estar. A nossa, ela é formal porque tem lá no texto constitucional coisas que a rigor não precisavam lá estar, como aquele artigo 242, parágrafo 2º, que fala que o Colégio Pedro II permanecerá na órbita federal. Ah, e daí? Precisava estar isso na Constituição? Não, né? Enfim, a gente tem aí a classificação batida. Também essa lógica de aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais é muito importante. A gente tem que trabalhar aqui com aquela doutrina do José Afonso da Silva. O José Afonso da Silva olhou para as normas constitucionais e entendeu que elas têm eficácias diferentes. Ele as classificou em normas de eficácia plena, contida e limitada. As normas de eficácia plena são autossuficientes, quer dizer, elas têm aplicabilidade direta, imediata e integral. O legislador constituinte as regulamentou de maneira tão apropriada que elas têm condições de já, quando entram em vigor, produzir todos os seus efeitos. É o artigo 5º, inciso 3º, por exemplo, a proibição de tortura, ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante. Veja, eu não preciso de uma lei explicando o que é tortura, o que é tratamento desumano para fazer tal disposição incidir no caso concreto. E também a norma constitucional não deixou margem para uma atuação restritiva do legislador ordinário. Por exemplo, tivesse ele dito que ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante a não ser para a investigação de crime hediondo, é um exemplo só, aí a gente falaria, não, esta norma não é plena, ela é de eficácia contida. Porque as normas de eficácia contida, aí vem a segunda classificação dele, também são autossuficientes. Elas foram bem regulamentadas, elas produzem efeitos já quando entram em vigor. Elas também têm aplicabilidade direta e imediata, mas não necessariamente integral, porque há uma possibilidade de restrição do seu alcance. O melhor exemplo é o 5º inciso 13, que diz: é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Beleza? Depois temos as normas de eficácia limitada, que são aquelas não autossuficientes cuja aplicabilidade é indireta e imediata. Estas daqui pouco dizem. Elas trazem um esquema geral de organização, via de regra, e colocam a eficácia plena, total desse negócio na dependência de uma lei futura. O melhor exemplo é o artigo 37, inciso 7, que fala que todo servidor público tem direito de greve nos termos da lei. Veja, eu só sei, a partir da Constituição, que ele pode fazer greve. Agora é uma greve que será desenvolvida conforme uma lei futura, tá? Bacana. A questão da supremacia da Constituição, isso é muito também intuitivo, não acho que venha por aí. A parte de hermenêutica e interpretação constitucional, a gente pode trabalhar incidentalmente ao controle de constitucionalidade. Apenas essa lógica de constitucionalização e desconstitucionalização, para esclarecer, dizem respeito a um direito constitucional intertemporal, tá? Principalmente a desconstitucionalização. A ideia é a seguinte: toda vez que entra em vigor uma nova Constituição, via de regra, essa nova Constituição revoga totalmente a anterior. Mas existem autores que propõem o fenômeno da desconstitucionalização. Quer dizer, quando entra em vigor uma nova Constituição, a anterior perde o status constitucional, continua valendo no ordenamento jurídico, mas como se lei ordinária fosse. Então é como se hoje a gente ainda aplicasse, naquilo que é compatível, evidentemente, a Constituição de 69. Ah, mas Antônio, daí teria duas Constituições? Não, a Constituição seria de 88, mas aquela de 69 foi desconstitucionalizada e entrou abaixo da de 88, tá? Muito pontual isso daqui para cobrar. Poder Constituinte, esse tema é bom, hein? Esse tema aqui é bem legal. Poder Constituinte é aquele que cria a Constituição numa perspectiva originária ou que atualiza a Constituição numa perspectiva derivada. O Poder Constituinte originário, ele tem algumas características. Ele é inicial, porque ele cria a Constituição. Ele é autônomo, porque ele escolhe quais direitos trabalhará ou irá prever naquele texto constitucional, qual é a organização do Estado que ele irá dar. Ele é ilimitado juridicamente, quer dizer que ele não precisa respeitar um direito natural ou mesmo a Constituição anterior. Parênteses, há quem diga que este ilimitado juridicamente deve ser olhado com ressalvas, porque a nova Constituição não poderia retirar da sociedade aquelas conquistas alcançadas pelo texto constitucional anterior. Trata-se da proibição de retrocesso, mas
para fins, enfim, gerais, vamos considerar que a Constituição criada aí pelo poder constituinte originário foi criada por um poder que é inicial, autônomo e limitado juridicamente e também é incondicionado. Sim, porque não existe uma forma específica para exercício desse poder constituinte originário. Quer dizer, quantas reuniões teremos que fazer? Como é que a gente vai fazer a Constituição? Não sei, eles decidem no exercício desse poder constituinte originário. Agora lembre-se do seguinte, e esta é a pegadinha, esse poder constituinte originário é permanente. As questões tendem a falar assim, após a confecção da Constituição ele desaparece. Não, não desaparece, ele está aqui, ó, ao nosso redor, esperando uma força social que venha e o pá, desperte. Uma crise que venha e fale, não, essa Constituição atual não serve mais, precisamos de uma nova, tá? Este é o poder constituinte originário, cuidado com as suas características. Agora, ao lado dele, existe um poder constituinte derivado. Este derivado, ele divide-se em derivado de reforma, derivado de revisão, e há quem diga também que ele é o gênero aí desse poder constituinte decorrente. Que seja, existe uma diferença entre reforma e revisão. A reforma atualiza normalmente a Constituição, ordinariamente a Constituição. Quer dizer, hoje eu quero alterar um texto constitucional, eu venho e faço essa emenda que a gente tem por aí. Hoje tem quase 90 no Brasil, é uma loucura. Mas também há a revisão constitucional. A revisão constitucional, contudo, hoje não pode mais ser feita. A gente fez uma revisão constitucional lá em 1993, após aquele plebiscito que definiu forma de governo. O que a gente quer? República ou monarquia? Sistema de governo, o que a gente quer? Presidencialismo ou parlamentarismo? Tudo bem, né? Ganhou a república presidencialista, que era o que a gente já tinha. Mas se tivesse ganhado a monarquia, aí a gente teria que reescrever a Constituição nesta revisão constitucional. Revisão constitucional que seria feita por sessão unicameral e voto da maioria absoluta dos membros, tá? Então seria uma emenda de revisão mais fácil de ser criada. Não acho necessariamente que seja ela a mais importante. A mais importante, sem dúvida alguma, é a emenda de reforma. A emenda de reforma, aquela que está prevista lá no artigo 60 do texto constitucional. Perceba comigo uma coisa, as emendas constitucionais no Brasil, as que atualizam o texto constitucional, elas podem ser criadas por 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, tá? Também presidente da República, também mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Estes são os que fazem a reforma da Constituição. Anote que o povo não pode fazer proposta de emenda à Constituição, não. Essa reforma constitucional ela pode acontecer desde que a gente não esteja em estado de defesa, sítio ou intervenção federal. Veja, nestes momentos nós estamos aí numa tensão, nós estamos assim no meio de um turbilhão. Estamos desestabilizados institucionalmente e quando a gente está desestabilizado institucionalmente, a gente não pode mudar, porque a chance de a gente fazer besteira é alta. É nesse momento, na iminência de uma guerra, por exemplo, que o presidente da República vem e fala: fecha o Congresso, deixa comigo que eu legislo. Eu juro que quando acabar a guerra eu devolvo o poder para o Congresso. Mentira, ele nunca devolve, tá? Então, estado de defesa, sítio, intervenção federal, a gente não pode fazer a reforma da Constituição. Também lembre-se que para fazer a reforma da Constituição, eu tenho que passar por um procedimento mais complexo, se comparado ao procedimento que leva à atualização da lei ordinária. Até por isso que a nossa Constituição é classificada como rígida, como há pouco eu te disse. Veja só, a Constituição ela pode ser alterada mediante o seguinte procedimento: 2 turnos de votação em cada casa e aprovação em cada uma delas por 3/5. Então quer dizer, temos que votar 2 vezes na casa inicial, 2 vezes na casa revisora. Ou seja, 2 vezes na Câmara ou 2 vezes no Senado, em primeiro lugar, dependendo de quem seja a casa inicial, e depois 2 vezes lá na outra casa, tá? Por exemplo, supondo que a proposta de emenda tenha sido distribuída na Câmara, tem que votar 2 vezes na Câmara e depois 2 vezes no Senado. E a gente só passa de uma para outra se em cada votação a gente conquistar 3/5 dos votos, beleza? Lembre-se que ao final dessa votação toda, não tem
sanção, veto ou promulgação pelo presidente. Acontece isto sim, a promulgação pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado Federal. Isso daqui, se cair, vai ser um estrago. Porque muita gente vai pensar com base no processo legislativo, vai dizer, depois vai para o presidente sancionar ou vetar. Não, não vai, tá? Também lembre-se de uma coisa, se a proposta de emenda foi rejeitada ou tida por prejudicada, ela só pode ser reapresentada na próxima sessão legislativa, que é ano que vem. A banca tende a trocar próxima sessão legislativa por legislatura, que é um período diferente, é um período de 4 anos, né? Não é daqui 4 anos, é ano que vem que a gente pode reapresentar. E por fim, mas não menos importante, a gente tem que lembrar que esta reforma não pode atingir todos os pontos da Constituição, evidente. Existem as chamadas cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. Você sabe que não é admitida emenda tendente a abolir forma federativa de Estado. A gente não pode acabar com a federação, então, não podemos dissolvê-la. Não pode haver emenda tendente a acabar com o voto direto, secreto, universal e periódico, mas pelo amor de Deus, lembre que o voto obrigatório pode ser transformado em facultativo, não é cláusula pétrea. Lembre também que apesar de o voto direto ser cláusula pétrea, existe no Brasil uma hipótese de voto indireto, prevista inclusive no âmbito presidencial. Se morrer, por exemplo, o presidente e o vice nos 2 últimos anos do mandato, a gente sabe que devemos convocar novas eleições pelo Congresso, isto é, novas eleições indiretas. Mas não há conflito aqui, porque as duas nasceram fruto de um poder constituinte originário e não há contradição entre suas normas em razão daquele princípio da unidade constitucional, que inclusive integra aí essa lógica de interpretação constitucional do final do tema 1, tá bom? Além disso, né, a proposta de emenda não pode abolir a separação de poderes. Temos 3 poderes independentes e harmônicos entre si, todo mundo sabe, e estes 3 poderes não podem ser abolidos do texto constitucional. Depois, direitos e garantias individuais. Não há como abolir, né? Não vou fazer uma proposta de emenda para acabar, por exemplo, com o artigo 5º da Constituição. Cuidado, cuidado com esse tema. Agora, esse poder constituinte decorrente é aquele que leva à criação das constituições estaduais. Então vejam, este poder constituinte decorrente é o que formaliza, que cria a Constituição Estadual. E a gente tem que lembrar que a Constituição Estadual deve ser feita observando-se aqueles parâmetros, aqueles princípios do texto constitucional federal. Há o princípio da simetria, que diz a gente deve reproduzir algumas disposições estruturais federais no âmbito estadual, naquilo que é compatível, evidentemente. Tá bom? Show de bola, pessoal. E aí, vejam só que maravilha o terceiro ponto. O controle de constitucionalidade. Sistema brasileiro, evolução. Normas constitucionais e inconstitucionais, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental e um controle de constitucionalidade. Vejam só, o controle de constitucionalidade, ele está presente no Brasil há muito tempo e ele nasceu numa perspectiva difusa. Quer dizer, qualquer juiz ou tribunal brasileiro, a pedido de qualquer um, incidentalmente a um caso concreto, pode exercer o controle de constitucionalidade. Então a ideia é a seguinte, veio uma lei dizendo o adventista de 7º dia não pode mais fazer o concurso público, em razão daquela restrição legítima da crença que lhe é particular. Não, ele guarda o pôr do sol de sexta ou o pôr do sol de sábado. Veja, se eu sou adventista de 7º dia, quero participar de um concurso público, caso eu ache que isso é inconstitucional, eu posso entrar com uma ação, né? Pedindo o quê? Para participar do concurso público, mas para tanto o juiz vai ter que declarar incidentalmente ao caso concreto a inconstitucionalidade da lei. Por isso que eu falei, o controle difuso é exercido por qualquer juiz ou tribunal, a pedido de qualquer um, mas sempre incidentalmente a um caso concreto. A gente tem que lembrar que este controle difuso vai produzir uma decisão com efeito interpartes, quer dizer, valerá para o autor, valerá para o réu e eventual terceiro do processo, um assistente, um opositor ou coisa que o valha. Tá legal? Não valerá para toda a sociedade, não. O controle difuso ele produz um efeito interpartes e você tem que acreditar nisso. E tem que levar para a prova que mesmo se o controle for feito pelo Supremo, em se tratando de um controle difuso, o efeito será interpartes. Quer dizer, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma lei
incidentalmente é um caso concreto que ele foi apresentado, um recurso extraordinário. A decisão vale para o autor e para o réu, só, não vale para todo mundo, tá? Ah, mas aí, Antônio, se houver várias decisões reiteradas, pode ser criada uma súmula vinculante. Tá, mas aí é outra coisa, né? Eu estou falando do controle difuso, assim, puro, beleza? Cuidado. Lembre-se daquela cláusula de reserva de plenário, também essa é linda para a prova, o artigo 97 da Constituição que diz: somente pela maioria absoluta dos seus membros ou do órgão especial, os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade das leis ou atos normativos. Isto quer dizer que para declarar a inconstitucionalidade de uma lei no âmbito do tribunal, a gente tem que exigir uma decisão da maioria absoluta do tribunal, né? Mais da metade do total, ou mais da metade do órgão especial, se ele tiver competência para declarar a inconstitucionalidade daquelas leis, daqueles atos normativos. Entenda, então, que sozinhos os órgãos fracionários ou colegiados dos tribunais não podem declarar a inconstitucionalidade. A terceira Câmara do Tribunal X tem 200 embargadores, naquela Câmara tem ali um número restrito. Pode declarar a inconstitucionalidade? Não. A inconstitucionalidade ela é declarada somente pela maioria absoluta do tribunal ou do órgão especial. É verdade que tem uma exceção. O Código de Processo Civil, o atual, não o que vai entrar em vigor, ele fala o seguinte, ele fala que se já houver precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal ou do próprio tribunal, aí este órgão fracionário ou colegiado pode dispensar a cláusula de reserva de plenário e declarar a inconstitucionalidade e agir sozinho então, tá bom? Show de bola! E lembre-se também da súmula vinculante número 10, essa daqui é boa para a prova. Entenda que ofende a cláusula de reserva de plenário aquela decisão que, embora não declare a inconstitucionalidade da lei, afasta a incidência dela no caso concreto. Mas aí, meu Deus do céu, qual que é a diferença entre declarar a inconstitucionalidade e não aplicar a lei no caso concreto? A lei não se aplica, ponto. Alguns juízes, alguns desembargadores, membros, enfim, de segundo grau, estavam usando essa artimanha. Não. Para evitar a cláusula de reserva de plenário, eu não vou dizer que estou declarando inconstitucional, só vou dizer que a lei não se aplica. Pá, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Cuidado com essa cláusula de reserva de plenário, ela é muito, muito importante. Tá bom? Agora, veja, essa nossa conversa aqui, ela diz respeito a um controle difuso que está implícito nessa evolução e se não está aí, está implícito nesse controle de constitucionalidade que veio aqui destacadinho no final. Só que esse controle difuso, ele convive lépido e faceiro ao lado de um controle que é concentrado. Esse controle concentrado, ele não vai ser exercido por qualquer juiz ou tribunal. Ao contrário, se é concentrado, ele vai ser exercido por um único tribunal. Que, para fins aqui de prova, vamos considerar o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal em razão das ações que foram aí mencionadas, né? ADI, ADC, ADO, ADPF. Eu falo isso porque TJ também pode fazer controle concentrado. Se você tem dúvida, dá uma olhada no 125, parágrafo 2, mas vamos nos manter aqui no controle concentrado exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Pois bem, o controle concentrado, então, é exercido por um único tribunal. Se é um único tribunal, não pode ser qualquer um que vai acioná-lo. Imagina no Brasil, o Supremo, 200 milhões, pá, entrando lá, não cabe. Até se pudéssemos ir direto para o Supremo, não precisaria do resto, se há de convir comigo. Então, este controle concentrado vai ser provocado por legitimados específicos, que a gente já vai analisar, tá bom? Estão lá no artigo 103 da Constituição. E a lógica de um controle concentrado é permitir que uma Corte Suprema declare de uma vez por todas, por exemplo, a inconstitucionalidade de uma lei, atribuindo àquela decisão uma eficácia erga omnes, ou seja, resolvendo o problema para todo mundo. Você percebe, então, que no Brasil a gente tem um sistema de controle de constitucionalidade muito eficiente, porque ele atende o interesse do varejo e do atacado. Eu, Antônio Kozikoski, fui prejudicado por uma lei. Eu entro perante o juiz da minha comarca com uma ação reclamando a inconstitucionalidade daquela lei. Agora, se isso é estrutural, um dos legitimados do artigo 103 pode entrar com uma ação diretamente no
Supremo Tribunal Federal e resolver de uma vez por todas. Atenção então para esse controle, pessoal, ele é muito sério, o controle concentrado. Diferente do que acontece com o controle difuso, no concentrado existem essas ações específicas que aí estão. A ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADC, a ADO e a ADPF. Então vamos tentar analisar todas aqui de maneira conjunta, já que o tempo ele é curto aqui, temos aí um número restrito de aulas, já que se trata de uma super revisão online. Vejam só, o que há de comum em todas estas ações, ADI, ADC, ADO e ADPF? O foro. Foro. Todas elas vão para o Supremo Tribunal Federal. Além disso, você tem que lembrar que o legitimado a propor a ADI, ADC, ADPF e ADO também são os mesmos. São os mesmos, são aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal. E o artigo 103 da Constituição Federal, ele trabalha com 9 incisos e 12 legitimados. Você recorda-se deles. Em primeiro lugar, Presidente da República, Mesa do Senado, Mesa da Câmara, Mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, Governador do Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, Partido Político com representação no Congresso Nacional e também a Confederação Sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional. Estes podem propor qualquer uma das ações, não há a menor dúvida. Tá? Existem algumas pegadinhas neste dispositivo. Primeira delas, se o presidente sancionou a lei, evidentemente ele pode entrar, por exemplo, com uma ADI. Não há nenhum problema, né? Ele mudou de ideia ou mudou de presidente. Ponto. A pegadinha clássica não é o presidente da Câmara ou o presidente do Senado ou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal que entra com a ação. É a mesa, é um órgão ali específico daquela casa. Tá? Também temos que lembrar que não é o Conselho Seccional da OAB, é o Federal da OAB e não é qualquer partido político. É o partido político com representação no Congresso Nacional. Isto é, o partido político que tenha um deputado ou um senador já pode ajuizar. Beleza? Vamos também lembrar que não é sindicato ou federação sindical. É a última, é a top, é a confederação sindical que pode ajuizar. E também não é qualquer entidade de classe, é apenas aquela entidade de classe de âmbito nacional. Agora você tem que lembrar também que a jurisprudência do Supremo separou esses legitimados em universais e especiais. Os universais podem ajuizar a ação livremente, independentemente de demonstração de pertinência temática. Agora os especiais não. Eles têm que demonstrar a pertinência temática, isto é, eles têm que demonstrar que aquela discussão os prejudica, os interessa de alguma forma. Quem que é legitimado especial, necessário, portanto, a demonstrar a pertinência temática? São os patinhos feios, ou seja, os menores ali, a entidade de classe de âmbito nacional e a confederação sindical, e aqueles que dizem respeito ao Estado. Quer dizer, mesa de Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal. Governador do Estado ou do Distrito Federal, esses têm que demonstrar a pertinência temática. Mas por que, Antônio? Por quê? Governador de Estado tem 26 no Brasil, mais um do Distrito Federal, 27. Mesa de Assembleia Legislativa do Estado e do Distrito Federal tem também mais 27. Então, quer dizer, só de governador e mesa tem 54 autores de ADI. O Supremo não aguentava mais receber ADI de governador. Aí ele falou, tem que criar um filtro, e criou o filtro pertinência temática, tá bom? Cuidado com isso. Esse tema é muito, muito importante. E esses legitimados estão aí, como eu disse, presentes, né, em todas as ações. Antônio, estas ações atacam sempre a mesma coisa? Claro que não. Se o objeto delas fosse idêntico, não haveria necessidade de 4 ações. Qual é o objeto destas ações? Veja só, a ADI atacará a lei ou ato normativo federal ou estadual, desde que se trate de uma lei ou ato normativo federal ou estadual vigente, posterior a 88 e um ato primário, ou seja, um ato que decorra diretamente da Constituição. Este vigente, posterior a 88 e primário, ele não tende a cair na prova, mas se você não entender, você não entende a DPF.
A ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ela questiona diretamente no Supremo a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal apenas. Estadual não entra, portanto, e muito menos o municipal, porque o municipal não entrava nem na ADI. Agora, esta lei ou ato normativo federal deve ser vigente, posterior a 88 e primário também. Tá? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, atente para uma coisa, ela vai atacar o ato do poder público que viola preceito fundamental. Ato do poder público que viola preceito fundamental. Só que, Antônio, o que é ato do poder público? Bom, a gente vai identificar na prática este ato do poder público considerando o princípio da subsidiariedade. Quer dizer, a ADPF, anote isso, é uma ação subsidiária. Só a ADPF, só cabe a ADPF quando não cabe outro meio capaz de sanar a lesividade. E para fins de prova, até por força de uma jurisprudência do Supremo, a gente vai entender que só cabe a ADPF quando não cabe a ADI ou a ADC. Numa leitura inversa, a gente vai entender, então, que a ADPF ela vai pegar aqueles objetos que não entram na ADI e na ADC. Aí você tem o objeto que entra nela. Por exemplo, lei municipal pode ser questionada em ADI e ADC? Não. Então vai para a ADPF. Lei anterior à Constituição pode entrar na ADI e na ADC? Não. Então vai para a ADPF. Veja que coisa. Ato secundário pode ser questionado na ADI e na ADC? Não. Então vai para onde? A ADPF. Portaria, a instrução normativa, a lei anterior à Constituição, tudo isso entra na ADPF. Mas entra na ADPF desde que isso viole um preceito fundamental, né? Porque é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Antônio, mas o que é o preceito fundamental? Para fins de prova, você vai considerá-lo como o dispositivo ou os dispositivos mais importantes do texto constitucional. Não precisa saber quais são, porque não há previsão na lei nem na Constituição de quais são esses artigos. Estão esses artigos indicados numa jurisprudência do Supremo que é bem confusa, não tende a cair. Claro, alguns artigos, de antemão, a gente sabe que é preceito fundamental. Se o quinto não é preceito fundamental, não sei qual é, né? O artigo 1º ao 4º também. Só para você entender a ADPF, lembre daquela que versou sobre a anencefalia. Estavam tipificando como aborto aquela opção que a mãe de criança anencefálica fazia, aquela opção de interromper a gestação. Por que isso foi resolvido numa ADPF? Primeiro, o crime de aborto, em torno do qual girava a celeuma, estava definido no Código Penal, que era uma lei anterior à Constituição. Concorda? Tinha preceito fundamental envolvido? Meu Deus, tinha a vida, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, tinha um monte de coisa. Então coube uma ADPF. E por fim, a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ataca a omissão inconstitucional. Quer dizer, quando a Constituição impõe o dever de criar uma norma a alguém e este dever não é observado, cabe uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É isso. Na próxima aula a gente volta com a continuação ainda do controle de constitucionalidade e o enfrentamento dos outros temas do seu edital. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado, um grande abraço, te vejo lá no próximo encontro.